Depois de fazer uma descoberta incrível sobre a verdadeira constituição do núcleo da Terra, um explorador tem que lidar com perigos desconhecidos enquanto protege seu sobrinho. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeReact. Hoje nós recapitularemos a história do filme Viagem ao Centro da Terra, de 2008. Então preparem-se, é hora do recap! Um explorador chamado Max Anderson foge freneticamente de um dinossauro assustador. De repente, uma cratera se abre no chão diante dele, e a única escapatória do sujeito é saltar para o outro lado, porém ele escorrega e cai no abismo em chamas. Na verdade, tudo era apenas um pesadelo de Trevor Anderson, um professor e pesquisador que durante seu trabalho descobre que a universidade não financiará mais os estudos de Max, seu irmão desaparecido. Após retornar para casa, o homem recebe uma ligação urgente de sua cunhada, informando que está a caminho com seu sobrinho Sean. Contudo, ele percebe que sua casa está totalmente bagunçada, levando-o a uma corrida frenética para organizar tudo antes da chegada dos visitantes. Elizabeth, a mãe do garoto, pretende deixá-lo com Trevor por 10 dias, até que ela organize sua mudança para o Canadá. No entanto, o menino não está nada animado com a ideia de ficar com o tio, visto que não larga seu videogame por nada. Antes de ir embora, a mulher entrega para o professor uma caixa que pertencia a Max. Ao abrir o pacote, o homem se depara com diversas bugigangas, como um ioiô e uma luva de beisebol que ele manuseia de maneira atrapalhada, destruindo um de seus troféus. Além disso, Trevor encontra o livro favorito de seu irmão, chamado Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Após consultar a obra, ele se surpreende com diversas anotações sobre a temperatura do magma, especificamente nas mesmas regiões em que ele pesquisa. No mesmo instante, o homem vai até o laboratório, onde Sean nota que há um ponto a mais na tela do computador, localizado na Islândia. Em seguida, o professor sugere que, antes de desaparecer, Max investigava esse local, onde todos suspeitavam sobre a existência de passagens vulcânicas para o centro da Terra. Após voltar para casa, Trevor admite que pretende seguir os rastros de seu irmão e levar Sean até sua mãe. Mas o rapaz insiste em ir junto, pois Max era seu pai. Durante a viagem, o professor tenta decifrar as anotações do livro, que o garoto sugere se tratar do nome de uma pessoa. Após uma breve pesquisa, o jovem descobre que o nome era do diretor executivo do Instituto de Vulcanologia Progressiva. Após desembarcarem do avião, os rapazes percorrem um longo caminho de carro em direção ao endereço do instituto. No entanto, ao chegarem em um local remoto e isolado, são surpreendidos com uma simples cabana, que contradiz suas expectativas em relação à instituição. Ao baterem na porta, eles se deparam com a presença de uma bela moça chamada Hannah. Ela revela ser filha do falecido diretor do instituto, deixando-os perplexos com essa informação. Em seguida, a mulher confessa que seu pai era um verniano, o que significa que ele simpatizava com as teorias de Júlio Verne. Além disso, Max também acreditava nas mesmas ideias do autor. Depois disso, Hannah alerta que não há uma rota segura até o vulcão, mas se oferece para guiá-los em troca de uma generosa quantia em dinheiro, visto que ela é experiente como guia das montanhas. Durante a caminhada, Sean admite ao tio seu interesse pela moça. Contudo, para sua surpresa, Trevor revela que também está interessado nela. De acordo com Hannah, a montanha Snaffles, a qual eles estão escalando, é perigosa e traiçoeira. Além disso, o livro de Verne indica que o local é onde se encontra a passagem para o centro da Terra. Em seguida, o professor se depara com um sensor utilizado na pesquisa. No entanto, uma tempestade surge de forma súbita, fazendo com que Sean e a moça busquem abrigo. Enquanto Trevor recupera o aparelho do chão, raios começam a atingir a área ao seu redor. Determinado, ele consegue retirar o equipamento e corre em direção ao abrigo, com os raios caindo em torno dele atraídos pelo sensor. Logo depois, o homem arremessa o aparelho para trás, que é atingido em cheio por um dos raios. Diante disso, ele salta para o lado de dentro da caverna e uma explosão faz com que a entrada do lugar desabe. Do lado de dentro, os 3 exploradores percebem que estão presos, pois a passagem foi obstruída por toneladas de pedras. Depois disso, o grupo precisa encontrar uma saída, e diante deles encontram-se 2 caminhos, sendo que apenas um pode levá-los de volta à superfície. Durante o trajeto, o professor não percebe que há um precipício em sua frente. Antes que ele caia, Hannah age rapidamente e o
salva. Na beira do abismo há uma placa com a inscrição "Fique longe". Apesar disso, Trevor decide investigar e acende um sinalizador para avaliar a profundidade do precipício. No entanto, uma explosão repentina ocorre devido à presença de magnésio nas paredes da caverna, uma substância altamente inflamável. Diante desse problema, Hannah entrega um tipo de sinalizador à prova de fogo, e por meio da contagem do tempo que o objeto leva para atingir o solo, eles descobrem que o abismo tem cerca de 60 metros de profundidade. Logo depois, eles optam por fazer uma descida de rapel até o nível inferior, o que deixa Sean apreensivo e com medo. Trevor é o primeiro a descer no lugar sinistro, seguido por seu sobrinho, que é amparado pela moça. Durante o percurso, o homem fica fascinado com um tipo de pedra especial, o que faz ele se distrair, impedindo de segurar sua corda, que se solta. Ao avaliar a situação, Hannah admite que eles devem cortar o cabo que sustenta o professor, para que o incidente não derrube todos de uma vez. Rapidamente, Trevor se desespera com a ideia. Mesmo assim, a mulher rompe a corda, fazendo ele despencar. No entanto, ela sabia que ele estava muito próximo do chão antes de deixá-lo cair. Quando todos chegam à terra firme, encontram uma antiga mina perigosa, onde dezenas de pessoas perderam a vida em um desastre há muito tempo atrás. Mais adiante, o grupo se depara com um gerador do local. Mesmo com os avisos de perigo dados por Trevor, a mulher ativa o aparelho, fazendo com que as luzes do lugar se acendam. Logo depois, Sean revela sua crença de que a mina pode ser a saída para eles, mas a moça confessa que apenas um mineiro conseguiu escapar dali com vida. Em seguida, todos entram em um dos carrinhos de mineração e Hannah acelera o veículo, que chega em uma velocidade descontrolada devido às curvas e descidas iminentes. Além disso, eles têm que desviar dos diversos destroços que surgem em seu caminho. Durante o trajeto, eles se deparam com uma parte danificada do trilho, porém os carrinhos saltam facilmente sobre ela. Depois disso, ocorre uma bifurcação da rota e cada veículo segue para um lado diferente. Em seu trajeto, Hannah percebe que os trilhos terminam em um precipício. Diante dessa situação, ela age rapidamente, saltando para o carrinho do professor. No entanto, os dois adultos não anteciparam que o carrinho de Trevor também chegaria ao fim. Assim, a garota improvisa uma solução, prendendo uma corda em torno deles e fixando uma das extremidades nos trilhos. Dessa forma, eles ficam presos ao chão, enquanto o carrinho se choca contra a parede de pedras e explode. No mesmo instante, Sean surge tranquilamente em seu veículo. Em seguida, ele investiga uma das passagens que levam a um lugar repleto de pedras preciosas, como rubis e diamantes. Geralmente, esses cristais são formados em tubos vulcânicos, os quais podem ter acesso à superfície. Enquanto o garoto se preocupa em adquirir todas as pedras possíveis, um leve tremor chama a atenção do grupo. Ao verificar o solo, Hannah descobre que ele é feito de muscovita, um tipo de formação rochosa muito fina que pode ceder facilmente. Então, todos começam a caminhar para a saída de maneira muito lenta e cautelosa. Porém, um diamante de Sean cai de sua bolsa, provocando um buraco na rocha, mas nada acontece. No instante que eles suspiram de alívio, o chão cede subitamente, fazendo tudo desabar. Durante a queda, Trevor revela que uma das teorias de Verne é que esse tipo de túnel vulcânico possivelmente desacelera a queda de objetos. De repente, uma queda d'água surge como se fosse um escorregador e eles perdem velocidade, caindo em uma gruta. Através de uma passagem subaquática, o grupo mergulha até encontrar a saída. Ao deixarem a água, os dois rapazes percebem que Hannah ainda está mergulhando. Rapidamente, Trevor procura pela garota, que não consegue nadar devido ao peso de sua bolsa, necessitando de ajuda do homem para sair do local. Depois disso, eles descansam e observam que no teto da caverna há pontos brilhantes, que lembram estrelas. No entanto, as luzes começam a se mover, revelando um tipo de pássaro bioluminescente. Enquanto observam as criaturas, Trevor confessa que elas já estão extintas há milhares de anos. Uma das aves se aproxima de Sean e em seguida o restante do grupo segue os pássaros até uma passagem, onde descobrem um vasto mundo dentro do local, repleto de lagos e montanhas. O homem fica imensamente feliz, pois as teorias de Max se provaram corretas. No céu, eles observam uma bola de fogo gigante semelhante ao Sol, e Trevor afirma que no livro há uma descrição detalhada desse mundo dentro de outro mundo.
Durante a exploração, eles se deparam com cachoeiras, plantas incríveis e cogumelos fossilizados enormes. Ao mesmo tempo, o professor compara suas descobertas com o conteúdo do livro, o qual está extremamente de acordo com o que está diante dele. Em seguida, Sean faz uma descoberta, e quando todos vão conferir, encontram uma espécie de casa na árvore. Trevor decide investigar o interior enquanto a garota continua vasculhando o chão. Ao entrar no local, o homem percebe que tudo ali dentro parece ser do século passado, possivelmente pertencente ao protagonista do livro. Ao mesmo tempo, Hannah se depara com alguns equipamentos de exploração e uma garrafa com o nome do explorador desaparecido. Além disso, ela encontra uma lanterna caída próxima de um precipício. Enquanto vasculham os livros da casa na árvore, os rapazes descobrem que o local era o abrigo de Max, que indicou em suas anotações a presença de um oceano subterrâneo próximo dali. Depois disso, Hannah mostra a eles o paradeiro do homem desaparecido, e os três preparam um enterro digno para o pai que Sean nunca conheceu. Durante o funeral improvisado, todos se emocionam com as mensagens presentes no diário que Max escreveu para o filho. Em seu caderno, o explorador explica que o local é rodeado por magma, e durante períodos de intensa atividade sísmica, se transforma em um forno gigante. Após ouvir a conversa dos adultos, Sean demonstra interesse em descobrir o que aconteceu com seu pai. Então eles explicam que o lugar fica cada vez mais quente, chegando a temperaturas em torno de 90 graus Celsius. Porém, um ser humano só pode suportar até 57 graus. Por isso, o grupo pretende seguir o plano de Max, que é atravessar o oceano até chegar em um rio que possui uma nascente termal, capaz de levá-los à superfície. No entanto, eles devem fazer isso antes que o calor aumente e a água evapore. Rapidamente, através das instruções do caderno, uma caravela é construída. Enquanto isso, a temperatura aumenta cada vez mais, chegando a 40 graus Celsius. Ao terminar os últimos detalhes, Trevor entrega uma bússola para Sean, porém ele deve utilizar com cautela, pois no centro da Terra a polaridade é invertida. Em seguida, os exploradores erguem a vela, aproveitando a ventania para ganhar impulso. Nesse momento, o professor quase é deixado para trás, mas consegue saltar na embarcação a tempo. Durante a viagem, um dos pássaros surge para avisar algo a Sean, quando eles se deparam com uma tempestade se aproximando rapidamente. Logo depois, a moça avisa que é melhor baixar a vela, porém eles estão sem tempo, visto que a temperatura já chega aos 43 graus. Em seguida, o garoto repara em algum tipo de peixe grande no mar. Repentinamente, um dos animais salta da água e avança contra o jovem e depois em Hannah, que desvia habilmente. Depois disso, uma das criaturas com dentes enormes investe na direção de Trevor, que a segura com firmeza e com um chute a arremessa para a água. Rapidamente, centenas de piranhas gigantes surgem e avançam contra o grupo, que empunha tacos de beisebol improvisados para derrubar os animais. Durante a batalha, Sean recebe uma ligação de sua mãe, que pergunta onde ele está. De repente, um dos peixes fica imobilizado em cima do barco e está prestes a abocanhar Hannah. No entanto, Trevor consegue derrotar o animal. Antes que possa se despedir de Elizabeth, o jovem tem seu telefone devorado por um dos monstrengos. Logo depois, o professor sinaliza para Sean que um dos monstros está prestes a atacá-lo. Diante disso, o garoto se prepara, mas o bicho que salta da água é uma criatura enorme, que devora facilmente as piranhas. Ao perceber que os animais gigantes estão direcionando sua atenção apenas aos peixes, e com a aparição de centenas deles tornando a navegação mais desafiadora, o grupo decide modificar a rota para evitar confrontos indesejados. Durante a viagem, o vento está extremamente forte, a ponto de fazer Hannah soltar as velas. Além disso, a corda provoca ferimentos horríveis em suas mãos. Rapidamente, o garoto se adianta em segurar as cordas. Contudo, antes que ele possa escutar a advertência de Trevor, a força da ventania quebra a fixação da vela, fazendo o jovem ser carregado no meio da tempestade. Quando acorda, Sean se depara com uma piranha aterrorizante caída ao seu lado. Naquele instante, ele percebe que está sozinho em uma praia isolada. Ao olhar para uma abertura nas rochas, o rapaz encontra seu amigo pássaro, que indica o caminho para a
água potável. Enquanto isso, os dois adultos caminham em terra firme, chamando por Sean. Eles acreditam que o jovem será esperto o suficiente para encontrar o rio sozinho. Durante sua caminhada, o rapaz finalmente encontra água para matar sua sede. Depois disso, ele agradece ao pássaro e continua a segui-lo pelo mundo estranho. No momento do descanso, Trevor se depara com uma planta carnívora de dentes afiados tentando abocanhar a moça. Rapidamente ele acerta um golpe certeiro no bicho, que ele observa de maneira minuciosa depois do nocaute. Ao olhar para trás, o homem percebe que Hannah desapareceu enquanto ele estava distraído. Em seguida, ele encontra a mulher amarrada por vários cipós controlados por plantas carnívoras, as quais surgem aos pares ao redor dele. Ao tentar atacar a criatura, Trevor tem sua lança imobilizada, obrigando-a a desferir socos, o que faz uma gosma nojenta presente na boca do monstro aderir à sua mão. Depois disso, o professor continua lutando com vários monstrengos ao mesmo tempo, e Hannah está cada vez mais sufocada pelos cipós. De maneira habilidosa, o homem arranca a planta pela raiz, livrando a amiga de suas amarras. Contudo, antes que o casal possa seguir a trilha, uma das criaturas se ergue atrás de Trevor, mas ele a nocauteia com facilidade. Enquanto isso, Sean avança em direção a uma luz no fim da caverna, onde ele acaba tropeçando. Ao se levantar, o rapaz percebe que seu canivete flutua misteriosamente, indicando que o local é um campo magnético. Logo depois, o jovem corre sobre a formação rochosa à sua frente, até que uma das pedras se desloca com facilidade, revelando um abismo abaixo delas. Diante disso, ele percebe que as rochas são magnéticas e flutuam sozinhas. Em seguida, Sean se prepara para seguir uma trilha de pedras flutuantes, pulando de uma para outra enquanto se equilibra. No entanto, durante o trajeto ele perde os sentidos e cai sobre a rocha subitamente. Agora o jovem luta para se equilibrar e manter as pedras próximas umas das outras. Contudo, ao dar um passo em falso, elas começam a se distanciar dele cada vez mais, fazendo o garoto ficar muito distante da próxima parada. Diante dessa situação, Sean dá um salto que o impulsiona para frente. Ainda assim, o impulso é forte demais e faz a rocha girar em torno de si mesma. Então, o menino se esforça para não cair ao encarar o abismo. No mesmo instante, um dos seus itens cai do bolso, assustando ele ainda mais. Em seguida, o rapaz se sente aliviado quando retorna ao lado de cima da pedra. No entanto, ela volta a fazer um movimento perigoso, porém ele se segura firme até que retorna à superfície. Enquanto isso, Trevor e Hannah avistam um rio que leva ao caminho da nascente termal. Contudo, eles precisam encontrar o jovem antes de partir, então gritam pelo garoto, mas não obtêm respostas. Por outro lado, Sean continua seguindo sua bússola, e a temperatura aumenta cada vez mais, fazendo ele suar de tanto calor. Durante a caminhada, o garoto percebe que está andando sobre crânios de animais gigantes. De repente, ele escuta um barulho aterrorizante e se esconde rapidamente. Enquanto isso, Trevor pede a Hannah para continuar na trilha, pois ele pretende voltar para procurar seu sobrinho. Ela se despede dele com um beijo, temendo que possam nunca mais se ver novamente. Ao mesmo tempo, Sean é surpreendido por um líquido nojento que cai no chão diante dele. Ao olhar para cima, ele se assusta com um dinossauro salivando para devorá-lo. Nesse instante, o monstro tenta abocanhar o rapaz, que desvia rolando pelo chão. Em seguida, ele corre de maneira desenfreada com um predador insano bem na sua cola. Durante a fuga, o dinossauro destrói tudo em seu caminho, se aproximando cada vez mais de Sean. Finalmente, o menino encontra abrigo em uma caverna, mas a criatura arrebenta a parede com seus dentes afiados. Enquanto isso, Trevor escuta os gritos de desespero de seu sobrinho. Nesse momento, ele percebe que o som vem do outro lado da parede em que ele está e tenta quebrar ela de qualquer forma. No instante em que Sean está prestes a ser devorado, o professor consegue destruir a parede e salvar o jovem. Antes que os rapazes recuperem o fôlego, eles são surpreendidos pela criatura, que atravessa as rochas com facilidade, fazendo-os correr desenfreadamente. Determinado a fazer um último ato de coragem, Trevor conduz o dinossauro na direção de uma área com pedras incrivelmente frágeis, arriscando-se a cair junto com um predador. Diante disso, o professor foge enquanto o chão começa a ceder cada vez mais, fazendo o monstro despencar no precipício que surge no local.
Ao procurar pelo seu tio, Sean vai até a beirada do abismo e se depara com um homem se segurando firmemente nas rochas. Logo depois, eles caminham por um túnel que leva até o rio, porém a água está fervendo devido à temperatura do lugar, que continua aumentando. Felizmente, Hannah surge remando em um barco feito do crânio de um dinossauro. Pouco adiante, eles percebem que a velocidade do barco aumenta gradualmente e a água se esgota, indicando que o grupo está no leito do rio. Os exploradores se deparam com uma imensa cratera, na qual caem e ficam presos antes de serem engolidos pelo magma que ferve logo abaixo. Então o grupo percebe que para a nascente termal funcionar, é necessário a junção da água com a lava. Contudo, a água não passa pelo lugar faz algumas horas. Ao examinar cuidadosamente o local, Trevor nota vestígios de água escorrendo pela parede, mas as rochas bloqueiam sua passagem. Diante dessa situação, o professor tem uma ideia engenhosa: utilizar os sinalizadores para reagir com o magnésio presente no ambiente. Essa reação causará explosões controladas, capazes de criar fissuras nas pedras e liberar o líquido aprisionado. Ao colocar seu plano em prática, Trevor utiliza 2 sinalizadores, mas nenhum deles explode. Com o último sinalizador em mãos, o jovem resolve descer no abismo, até o local em que a parede está mais seca. Enquanto Hannah maneja a corda em que o professor está amarrado, ele segura o objeto e encontra uma rocha com maior quantidade de magnésio, porém ainda há muita umidade. Então ele é obrigado a arremessar o sinalizador do outro lado do túnel, que está mais seco. Ao lançar o objeto, ele acerta o alvo, mas nada acontece. No entanto, uma pequena faísca se acende, desencadeando uma sequência de explosões. As rochas cedem diante da detonação, liberando a água, que entra em contato com o magma fervente, resultando na formação de uma erupção termal gigantesca. A força do jato impulsiona o barco para cima, que ao sair do lado de fora, continua subindo até as alturas. Depois disso, despenca em uma velocidade absurda e a queda é amortecida por uma plantação, destruindo todas as frutas que surgem pela frente. Ao final do percurso, o barco é freado ao colidir com a residência de um italiano, que fica furioso pela destruição de sua horta. Nesse instante, Sean retira um dos diamantes da bolsa e entrega para o senhor, que pergunta se eles querem escorregar novamente pela plantação. No seu trabalho, o professor é confrontado por Alan, que percebe a felicidade estampada no rosto dele. Desse modo, Trevor retruca dizendo que teve uma grande sorte no final de semana, caindo em uma verdadeira fortuna. Em seguida, Hannah e o professor se despedem do garoto, convidando-o para passar as férias de Natal. Logo depois, o menino recebe um livro de seu tio sobre a cidade perdida de Atlântida. Antes de partir, Sean alimenta seu bichinho de estimação, que está dentro da bolsa. E nesse momento, todos se deparam com um passarinho bioluminescente que estava no centro da Terra. Galera, qual das criaturas vocês acham a mais perigosa do centro da Terra? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!